Bom, pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês mais mais um resumo de estudo que eu tive hoje, estudando o módulo do treinamento da parte de análise de preço e volume. E com isso hoje eu tive um insight muito interessante que vale a pena compartilhar com vocês, né, e fixar o conteúdo na mente, explicando isso para vocês. Basicamente, hoje a gente teve uma aula sobre manobra institucional, que como o nome já sugere, são manobras que os próprios institucionais, instituições que fornecem a liquidez, que fazem o mercado ir para cima e ir para baixo no mercado. Então são movimentos que eles fazem, consequentemente, para capturar stop, para gerar liquidez e para fazer alguma movimentação. Então, sendo mais direto ao ponto, eu vou estar mostrando para vocês um exemplo dessa manobra institucional, que é basicamente o mercado ele faz uma indução barra enganação, sabe? Barra enganação, entre aspas, com que os varejistas, nós, pequenos traders, entrem na indução e eles capturam o nosso stop fazendo essa tal de manobra. Eu vou demonstrar para vocês um exemplo para ficar mais claro. Aqui no material didático a gente tem um exemplo bem claro. Ó. O mercado vem, faz um desenvolvimento aqui em um tempo maior. Isso daqui, vamos exemplificar que isso daqui está ocorrendo em 15 minutos, beleza? 15 minutos, H1. Então você tem esse movimento macro e aqui você já tem o movimento começa a lateralizar e pronto. Aí vem para cá. No momento que o preço ele vem para cá, ele já tem uma alta liquidez aqui e já começa a indução. E no que começa a indução, automaticamente nós vamos se induzindo, seguindo a tendência, a gente vai colocar, vai plotar operações aqui, com um stop para cima. Então, consequentemente, depois, com a manobra institucional, eles vão, o mercado ele reverte, né? Ele dá um boom aqui e captura o stop de todo mundo e sai disparado para cima nessa manobra. Agora, jogando em um time frame menor, ficaria assim, ó. Assim que ficaria essa manobra. O mercado vem, faz um desenvolvimento de preço, testa a região, nivela topo, nivela fundo, cria liquidez. Show. Depois o mercado resolve sair dessa lateralização, né, nessa consolidação e rompe. No que ele rompeu, ele já está fazendo uma indução. Nessa indução, diversos traders vão criar operações, né, a favor dessa mini queda e vão plotar os seus stops aqui. Consequentemente, logo menos ocorre um estouro, né, aquele estouro de mercado, aquelas velas gigantes ou três velas consecutivas, como está o exemplo aqui, e captura os stops de quem colocou as operações ali e assim faz a manobra institucional. Então, é sempre legal a gente ter digamos assim, essa malícia, essa maldade no mercado quando estiver analisando, que é muito interessante você ter noção se aquele movimento que você está prestes a estudar ele para uma possível entrada ou, né, ter algum gatilho ali nele, você vê se ele está dentro desse contexto de uma possível manobra institucional e sempre está preparado, né, para ir contra a manada. Agora mostrando, e mais um detalhe que eu não mostrei, ó, a diferença. Aqui, percebam quando está lateralizado, a gente tem o volume andando, né, os dois correlativos e quando acontece a manobra a gente já tem uma força maior de queda e uma força maior de alta. Comparado ao anterior, mesma coisa ocorre aqui, ó. Certo? E mostrando outra parte do material didático, tem algo interessante que eu queria destacar com vocês, né, que vale a pena passar. Deixa eu só mudar aqui. Aí, pronto. Aqui tá o material didático, né? E a gente tem aqui um gap no meio, que isso pode ocorrer sim, é bem mais comum do que a gente imagina, mas enfim, aqui a gente tem uma região de oferta, né? O mercado cria uma região de oferta aqui,
o mercado vem e garra na liquidez. Um gap pode ser gerado em momentos finais do mercado fechar, né? Se for final do dia, ele fecha e quando o mercado abre novamente, à noite ou de madrugada, ele pode dar esse pequeno gap, né? E consequentemente aqui, nesse buraco, ele vai gerar uma liquidez que o mercado pode buscar e seguir uma tendência de alta. Então isso é bem interessante. Aqui tem um POI, que seria a configuração de entrada, mas nesse caso a gente tem sim uma região de liquidez aqui que ela será tampada, né, em breve. Por isso a intenção desse gap, certo? E a gente tem até aqui, ó, institucionais envolvidos pularam o pedágio de elevação dos preços, né? Ele quis dizer pular o pedágio, já jogou para cá e criou essa liquidez. E aqui a gente tem a estrutura de continuidade do POI. Beleza? Se foi o material que a gente deu uma estudada hoje, deu uma revisão, e é muito interessante sempre olhar e rever e ver o que você pode reaproveitar para os seus estudos na hora que você estiver fazendo suas análises ou até no seu tempo apenas de estudo, sem pensar em operar, etc. Beleza? Até mais!